Lidere o seu descanso. Estamos numa jornada. Esse é o 4º vídeo. Está imperdível os outros. Vamos lá. Se você continuou, se você está com a gente aqui nesse desafio 2025 para você poder descansar e transformar a sua vida e com isso transformar a vida das pessoas ao seu redor, já pegou seu papel? Já pegou sua caneta para ir anotando? Porque hoje é o quê? Descanso em serviço. Como assim? Como que a gente vai descansar em serviço? Deus nos chamou para que a gente possa servir. O próprio Jesus, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que a gente tem que alinhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos com os de Jesus e ser uma cópia dele, a gente acaba achando o quê? O descanso. Olha que coisa extraordinária. Então, o descanso de hoje é em serviço. Então, primeiro é o quê? Seja voluntário. Você é voluntário em alguma questão, né? A gente pode pensar voluntário em questões humanitárias. Sim, isso é excelente. Voluntário na sua congregação, na sua igreja local. Seja voluntário. Isso faz bem, porque a gente foi criado para isso, para servir uns aos outros. E quando a gente está nessa posição, a gente descansa. Impressionante. A gente se cansa? Sim, o nosso físico se cansa, né? E talvez a gente tenha alguns ajustes para fazer no meio do caminho, no meio desse serviço, mas é bom demais, né? O nosso espírito, ele se alegra porque ele se alinha com a cópia que a gente tem que ser, que é cópia de Jesus, ser imitador de Jesus. Trabalhe em algo que você acredita com propósito. Gente, olha, a cerejinha do bolo é um diamante que eu gosto muito de falar. É sobre a Getasca. A gente conseguiu associar o propósito de vida de cada um com o propósito da Getasca, da empresa, e a gente conseguiu conectar isso de uma maneira que as pessoas de fora, elas acham que a gente, às vezes, está até de férias enquanto a gente está trabalhando, e acham que a gente está trabalhando enquanto a gente está de férias, porque, na verdade, a gente faz tudo com um propósito. E quando a gente entende esse propósito, a gente consegue alinhar essas duas coisas e descansar enquanto trabalha e trabalhar enquanto descansa. Que coisa linda! Sim, a gente consegue ser feliz trabalhando porque a gente entendeu o propósito. Mesmo quando a gente está fazendo que a gente tem muitas coisas sérias para serem feitas, para serem estudadas, para serem aplicadas. Nosso trabalho às vezes é muito duro, puxado, a gente tem que fazer uns serões, a gente tem que trabalhar em alguns horários diferentes, mas a gente entende o nosso propósito. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente se realiza naquilo ali. A gente se cansa, mas a gente se descansa ao mesmo tempo. Não é um fardo pesado. Então, quando você entende o propósito e você segue alinhado nesse propósito, aí você pode falar assim, poxa, mas onde eu trabalho não é igual a Getasca, né? Não consigo fazer dessa maneira. Opa, peraí, quais são os seus valores? O que você acredita? Qual é o seu propósito? E você alinha aquilo ali no trabalho que você faz. Se você é empresário, você pode mudar a sua empresa de acordo, já começar com essa cultura. Agora, se você é empregado, você também tem como associar e administrar para que você sirva da melhor maneira, alinhada com o seu propósito, junto com o quê? O propósito de Cristo, né? A gente tem que alinhar ali o propósito bíblico. E eu tenho certeza que isso vai trazer descanso ao seu coração, à sua mente, vai trazer uma paz. É uma loucura, gente, quando a gente pega a cultura de Deus alinhada com a nossa cultura e não a cultura do mundo, né? Mas a gente consegue assim, fundir isso, né? E colocar assim, não, é a cultura de Deus, é o que Deus pensa, é o que Deus faz, é o que Deus age. E a gente consegue colocar aquilo ali nos nossos negócios, no nosso trabalho, a gente encontra descanso. Então, hoje, é realmente essa pegada que eu quero que você entenda, de alinhamento de valores, alinhamento de propósito, porque vai direcionar o seu caminho, vai direcionar o seu ritmo, porque tem hora que a gente tem que parar, tem hora que a gente tem que dizer não, tem hora que a gente tem que dizer sim, mas como que a gente vai saber? Qual é a métrica disso? É quando você tem alinhado o seu propósito de vida. Então, se você veio a esse mundo para fazer transformação de vidas, faça. De repente você quer colocar aqui, coloca aqui nos comentários algo que vai transformar vidas. Então você coloca aqui, onde esse vídeo chegar, você está indo junto, trazendo o quê?
transformação de vidas. Então não perca a oportunidade de você comentar, de colocar aqui a sua experiência, de curtir, de compartilhar também, fazer parte disso tudo. Mas não esqueça de servir as pessoas, de trabalhar em algo que realmente alinhe com o seu propósito, que não negligencie os valores que Deus colocou fortemente no seu coração e esteja ativo na sua fé. Se a gente não tiver ativo na nossa fé, isso tudo vai por água abaixo. Então, o mais importante de tudo, que eu deixei agora por último, é o quê? Esteja ativo na sua fé. Perca tempo ou ganhe tempo, da melhor maneira que você achar, né, que essa frase combine mais, mas com Deus, com Jesus. Tenha tempo, vai para o seu quarto, vai para o seu cantinho, vai para o seu lugar com Ele, gaste tempo com Ele, fique ali entendendo, Deus, qual que é o propósito para a minha vida? Você não veio a esse mundo à toa, você não está aqui só para acordar, fazer as suas tarefas diárias, dormir e acordar de novo. Não, isso é pouco demais. Você não está aqui a passeio, você está aqui por um propósito. Então, esteja alinhado com o que Deus tem para a sua vida e somente nele. Muitas pessoas, elas vão e elas procuram diversas religiões, elas apontam para vários lugares, elas correm para entender o seu propósito, mas o único propósito que a gente encontra é em Jesus. Se a gente for correr para tudo quanto é lado, a gente fica muito mais confuso. A gente fica com falsas ideias de que a gente achou um propósito e daqui a pouco a gente fica confuso de novo. Né? Quantas pessoas vão tentar entender, né? Eu vou tentar entender minhas vidas passadas. Ei, você não consegue entender nem sua vida agora. Aí você quer achar vidas passadas para ficar mais confuso ainda? Não! Você tem essa vida que Deus te deu. Para com esse negócio de ficar procurando coisas onde não é para serem achadas, que vão trazer mais confusão para sua vida espiritual, para sua vida, para sua vida emocional. Para com isso. Vai para a Bíblia, entenda que você é um ser único, que você foi criado, que você nasceu para um propósito e vai cumprir isso. E hoje a gente fala, é papo de eternidade, né? A gente fala assim, hoje a gente está construindo a nossa eternidade. Então, tudo que você faz agora tem que estar alinhado com aquele que te criou e que está te esperando na eternidade. E juntos, né? A gente vai construir um mundo melhor? Sim. Tá tudo difícil. Tá, mas para onde está voltado o nosso olhar? Voltado para Cristo ou voltado para as dificuldades? A gente tem que entender se a gente está olhando para a promessa ou a gente está olhando para o gigante. A gente está entendendo que Deus está conosco ou a gente está olhando para as dificuldades, para o grande gigante, e a gente sempre aponta, quando a gente fala sobre isso, a gente aponta lá para Davi. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele estava olhando Golias como um grande gigante, como um super problema, né? E não era só Golias, tinha todo o exército. Ele estava olhando isso? Não, ele estava olhando para a promessa, ele estava olhando e ele sempre trazia a lembrança o que dava esperança. Ele falou assim, não, o mesmo Deus que guardou minhas ovelhas, onde eu consegui vencer vários gigantes, né? Que apareceram, que foi leão, o urso, e guardou, ele me deu essa força para guardar aquelas ovelhas, vai ser igual, porque esse gigante, que em nenhuma maneira, em nenhum local, o Davi chamou de gigante, só os demais estavam olhando como gigante e por isso tiveram medo. Davi falava o quê? Um incircunciso, não tem aliança, é isso que ele entendia. Ele não tem a promessa, não tem aliança. Então é assim que a gente tem que entender também os desafios do nosso dia e dia a dia. Entender o quê? Não tem aliança. Pronto. Então por que eu vou gastar tempo com o que não tem aliança com Cristo? Gaste tempo com o próprio Senhor, porque é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te coroar, é Ele que vai te colocar em lugares altos, é Ele que vai te direcionar para onde é o seu propósito. O seu propósito é em Cristo. É aí que começa e é aí que termina o seu propósito. É nele, porque tudo é por Ele. Então, quando você muda essa mentalidade, você consegue controlar e liderar a sua vida nele. Então a gente só gerencia aquilo que ele nos transborda. Aí a gente consegue transbordar na vida de pessoas. Então lidere a sua vida, não esquecendo de descansar em Deus, sabendo o seu propósito e deixando ele te guiar.